Tá, então nós vamos lá. Bom, então, a Luan e a Ana, né? Bom, gente, assim, hoje eu coloquei para a gente fazer uma revisão geral dos pontos que eu observei que houve mais dificuldade com relação ao que eu vi nos exercícios que foram enviados pela grande maioria. Então, como são passos importantes, são aspectos importantes dentro de gestão de pessoas, eu elenquei isso como uma prioridade para a gente ter uma revisão, para a gente poder, são certezas importantes, né? E o que eu vejo, assim, como a turma é bastante eclética, em termos do que pretende fazer ou do que faz, são matérias que vão ser importantes, fundamentais no sentido de você, um dia, como candidato, ou como entrevistador da tua empresa, ou pela outra empresa, ou como especialista da tua área, entrevistando alguém que vai trabalhar no teu time. Então, são pontos que são chaves e que eu vi que a grande maioria teve dificuldade na resposta dos exercícios, ok? Então, vamos lá. A gente começa com o primeiro, já estava mexendo aqui, ó, mania, né? O primeiro passo que eu falei bastante durante as aulas, né, e que eu lembro que foi bastante questionado, perguntado por todos, que é recrutamento e seleção, que é a porta de entrada da empresa, né, que é onde a pessoa vai bater ali, ou melhor, o passo de recrutar é até antes do candidato bater na porta, é o passo que a gente vai gritar para o mercado, falar, olha, tem uma vaga aqui para alguém, né, e a gente tem que escolher o lugar certo para fazer isso. Então, por exemplo, hoje eu estou com uma vaga para motorista na empresa e não adianta eu ir anunciar essa vaga, por exemplo, no painel do supermercado, talvez. No painel do supermercado, talvez eu ache esse perfil. Na porta da padaria, não. Né? Na minha rede social, é pouco provável também que vá aparecer candidato com o perfil que eu estou procurando. Então, recrutar é onde a gente vai procurar a pessoa. É onde a gente vai anunciar e com mais chances de eficácia de achar esse candidato. Então, se eu estou procurando alguém para trabalhar como assistente de recursos humanos na minha equipe, a minha rede social é legal, porque tem muita gente da área, ou até no painel da faculdade, dentro da sala de aula, porque eu tenho alunos que cursam, que estão estudando gestão de pessoas, então provavelmente dali eu vou ter candidatos com um perfil básico para a entrada que eu vou precisar. E diferenciar bem, gente. Tem aqui o xizão vermelho, né? Que é para diferenciar o ato de recrutar e selecionar. Eu percebi que está tudo muito misturado. Então, a gente teve uma questão que vai aparecer daqui a pouco, que fala de recrutar, e a imensa maioria falou do ato de selecionar. Então, para diferenciar bem, gente, aqui abaixo vão aparecer duas setinhas onde a gente vai elencar os verbos que diferenciam o ato de recrutar e selecionar. Se eu puder dar entre professor. Isso, chamar e triar. Então, a grande diferença de recrutar e selecionar é o ato da gente chamar as pessoas e a gente triar. Então, eu chamo pessoas que querem trabalhar com um motorista, que tem interesse nessa vaga, e depois selecionar, eu vou fazer a triagem das pessoas que bateram na porta, e dizer assim, esse é o melhor, esse é o segundo melhor, esse aqui de jeito nenhum. Né? Então, quando eu falo de recrutar, as perguntas que vão ser respondidas como são recrutados os candidatos do programa televisivo MasterChef, que foi o exercício que a gente teve, né? E quais os meios de comunicação utilizados, qual o perfil do público-alvo. Então, relembrando, postei o vídeo da seleção do MasterChef, do Lee, a gente até viu em sala de aula, né, o vídeo do japonês, né, que durante o processo que ele se apresentou para aqueles jurados duríssimos, que são os selecionadores, e defendeu a ideia do projeto dele. Então, como é que esse candidato chegou até aquele momento? Porque ali, a partir daquela gravação, é o ato de selecionar. Os recrutadores, que são os jurados, estavam ali na frente para avaliar a qualidade do produto que ele entrega. Antes disso, teve o ato de recrutar, que é o que essa pergunta solicita de vocês. Então, como são recrutados os candidatos do programa televisivo MasterChef? Quais os meios de comunicação utilizados e qual o público-alvo? Como eles são recrutados? Bem,
Eu não acompanho o MasterChef, mas os meios mais óbvios, né? Canais de e-mail, canais de culinária, programas de culinária, páginas de culinária, escolas de culinária, onde mais? Faculdades, cursos que tenham graduação, formação específica para a área de culinária. Associações, então tem as escolas, o MEC, Senac, que fazem formação de pessoas, e daí isso pulveriza. Então, basicamente né, como são recrutados esses candidatos? No mercado ligado à gastronomia, cursos de gastronomia, área de gastronomia, associações gastronômicas, né? A gente tem em Manaus, tem a Brasel, a Associação Brasileira de Restaurantes, então é um lugar legal para recrutar. Quais são os meios de comunicação utilizados? Também não acompanho o MasterChef, mas se você jogar no Google, ele vai dizer, olha, a gente chama isso por meio digital, nas mídias sociais, nos canais desses lugares que a gente tem interesse. Não existe relato, não existe resposta para, por exemplo, o anúncio em mídia escrita. Né? Segundo, eu não consegui cópia da matéria, mas uns amigos de São Paulo me falaram que quando tem MasterChef, sai na publicação da Veja São Paulo, que tem uma coluna toda de restaurantes, Veja São Paulo e Rio de Janeiro, é uma revista que vem junto com a revista Veja, uma publicação que fala e tem um capítulo muito grande sobre restaurantes, é uma referência. As pessoas, quando querem conhecer um restaurante novo, vão consultar o guia de restaurantes da Veja, e ali é um caminho legal de recrutar pessoas. Ok? Qual é o perfil do público-alvo? Pessoas que gostam de cozinhar, pessoas interessadas em cozinhar, estudantes de gastronomia, cozinheiros, chefes, pessoas que queiram se aprimorar e ter destaque e sucesso na área. A grande maioria respondeu de selecionar, então falou tudo ligado à segunda pergunta. Após assistir o vídeo do candidato Li para a entrada no programa televisivo MasterChef, quais fatores você considera que foram determinantes para o sucesso na sua seleção? Foi a primeira pergunta da questão, a segunda foi essa do recrutados. Aqui ficou bem para autoanálise, né? Para cada um, enfim, cada um tirar a sua conclusão e responder. Então, você viu o vídeo, né? O que você acredita que foi determinante para o sucesso dele? Qual o foco que a gente tem que ter como selecionador? O que esse cara fez de diferente? O que ele tem de bom? Então, uma boa parte assim, teve uma assertividade bem interessante quando mencionou do fato dele, a proposta dele ser muito social, ser uma coisa muito ecológica, de pensar em toda a questão do planeta, a ecologia funcionar bem, evitar desperdício, pessoas que necessitam e que tem a ver com a história dele. Em sala, a gente até conversou que teve um ponto bem importante nesse momento, nesse processo, que o Li foi sedutor. Né? Então, quem faz o processo seletivo tem que estar preparado para esse momento em que o candidato vai fazer carinha de assim, ai, sabe, porque eu sou tão necessitado. E aí, se isso tiver eco, porque eu já fui necessitada também, ele me comove e eu acabo aprovando o candidato pelo coração e não pela razão, por ele ser realmente o melhor candidato dentre todos que eu tenho ali na minha frente. Quando eu estou do outro lado da história, então eu não sou o selecionador, eu não sou o jurado, eu sou o candidato. Né? O que eu posso concluir que foi determinante para o sucesso na sua seleção? Eu preciso pensar numa estratégia. Então, no vídeo ficou clara qual era a estratégia do Li. Ele contou a história dele, embasada, beleza, é uma história interessante, faz sentido, tem a ver com tudo que a gente passa, aliás, hoje em dia, muito mesmo a ver, evitar desperdício, né? Mas também foi uma estratégia pensada para mim, que sou como selecionadora, ficou muito claro que foi uma estratégia pensada, né? Não custa nada eu tentar desse jeito também, né? E a gente tem candidato que senta na frente da gente e fala assim, ai, por favor, eu estou precisando tanto, né? Por favor, me dá uma forcinha, o que é negativo. Mas quando conta uma história triste, a gente tem que ter muito controle para conseguir separar e não se comover e não, enfim, deixar de agir profissionalmente. Então, esse foi um ponto nesse exercício, quando a gente falou do Li, que ficou muito forte, todo mundo misturou toda a história, né? Na segunda pergunta de como são recrutados os candidatos,
são recrutados a partir dos pratos que eles apresentam, das ideias que embasam a culinária do cara, né, do caminho que ele resolve seguir. Isso é selecionar. Isso é onde eu vou avaliar porque que esse cara é legal em relação ao outro ou ele não é legal em relação aos demais. Então, são pontos importantes para a gente avaliar. Quando eu estou selecionando, quando eu estou avaliando e quando eu estou como candidato também. Eu preciso desenhar, porque isso são pontos em que quem estiver me entrevistando vai estar avaliando, vai estar pesquisando em todo o conteúdo que eu for passar, em todo o discurso que eu apresentar. Até porque candidato bom é aquele que ele treina em casa, né? Vai para frente do espelho e treina o que ele vai falar, e se ele me perguntar isso, o que eu falo, e vai treinando, mas não se prende só a isso, porque se vier uma pergunta fora do teu script mental, você buga, né? E aí dá uma desandada no processo, na entrevista. Ok, gente? Eu não me lembro de cabeça se para vocês dois, Ana Carolina e Luan tinha tido essa dificuldade, mas foi uma percepção com a grande maioria da sala. E o outro ponto, esse sim rende muito pano para manga, né, que foi a ficha de solicitação de emprego. Então, a questão era, baseado no arquivo modelo que foi passado para vocês, é esse que está aqui embaixo, ficha de solicitação de emprego apresentado, anotem 3 modificações a serem implementadas, inclusão ou exclusão de item ou alteração de item. Cristina, não tiraria esse item, mas eu modificaria um pouquinho assim, ou então não tiraria nenhum item, eu acrescentaria algum outro. E justifique no espaço abaixo. Primeiro ponto, e eu vou comentar mais para o final também da aula, que é mais para a gente refletir sobre isso. Teve muito espaço para o achismo, então eu acho que não é legal, eu acho que é isso, eu acho que ficaria bom, e esse tipo de decisão não pode ser embasado no eu acho. Né? Eu, Cristina, acho legal roupa na cor amarela. Tem gente que vai dizer, eu, Ana Carolina, acho horrível roupa na cor amarela, mas isso é gosto, e é pessoal, cada um tem o direito de decidir. Ok, vocês acham horrível, mas eu gosto e eu vou continuar usando, porque eu não me preocupo muito com o que os outros vão achar. Faz sentido? Né? Enfim, não sei se vocês perceberam, eu cortei meu cabelo bem curtinho, né? Essa história de pandemia, eu tinha que sair toda hora para ir fazer as minhas atividades de trabalho. Eu resolvi cortar muito curto, porque eu pensei assim, a minha necessidade é chegar em casa e tomar um banho completo todos os dias, todas as vezes que eu precisar ir para a rua, me sentir mais segura com isso. E aí tem gente que diz assim, nossa, mas por que você fez isso? Eu acho que fica melhor de cabelo comprido. Beleza, ok. Eu fiz isso porque eu quis. E o acho, né? Então, não sei se eu consegui dar bons exemplos, né? Eu acho que será algo muito pessoal. Para você tomar uma decisão profissional de modificar um documento, de selecionar um candidato, escolher entre um e o outro, a gente tem que fugir do achar, do verbo achar, da atitude de achar. A gente tem que respaldar. Eu prefiro esse por causa disso, né? Eu tiraria esse item em função disso, dessa análise. Ok? Porque se um lado acha, o outro também pode achar. Então, eu vou achar que você não escreveu coisa certa, eu vou achar que você foi simpático, e não é assim que a gente faz esse tipo de avaliação. As modificações, algumas observações. Se não me engano, só 3 alunos fizeram inclusão. Os demais todos fizeram só exclusão. É um ponto importante também para ser observado. Eu só tiro ou eu sugiro também. Tá? E vamos lá, mais para baixo aí eu fatiei o formulário para a gente poder... Vocês estão conseguindo enxergar? Deixa eu ver aqui, chat. Estão enxergando, gente? Sim. Beleza, tá. Então, vamos lá. Eu vou falar das principais sugestões, dos principais pontos que foram apontados pelos alunos, pela grande maioria, talvez seja de vocês dois, que eu realmente não lembro de cabeça, foi muita ficha, muita observação. Se a gente pegar vários modelos de ficha que existem no mercado, né, inclusive de papelaria, no Google, ou de várias empresas, então, pelas várias empresas onde eu já trabalhei, eu fui juntando, eu tenho uma coleção de formulários, né, que eu gosto enfim,
eu tenho o hábito de juntar formulários para depois criar, para ajudar, para somar, para, enfim, para poder trabalhar. Obviamente, nome, idade, cargo e pretensão salarial precisam existir. Mas teve gente que me questionou, falou, ele tiraria a idade, porque o cara vai apresentar o documento dele e eu vou ver a idade. No primeiro passo, dependendo da tua demanda e a realidade de hoje do mercado, hoje, Brasil, em pandemia, e que daqui a pouco já está começando a voltar, a partir do dia 1º a gente está com um processo já de retomada, né? Vai trabalhar com um quadro mais enxuto. Isso é fato, né? Então, eu não vou ter tempo, eu não vou ter pessoal ou time suficiente para ficar juntando documento. Então, a minha primeira conversa, que inclusive vai ser digital daqui para frente, né? Vai ser o camarada me devolvendo esse documento preenchido e eu preciso saber a idade dele. Eu quero, dependendo da vaga, tem vaga que não é importante de jeito nenhum, tem vaga que pode fazer a diferença. E aí entra um ponto, vamos lá. A gente conversou em aula e que você não pode usar como item seletivo a questão da idade. Vocês lembram disso? Porque existe uma legislação que me dá suporte e diz, você está contratando o camarada pela competência profissional, pela expertise profissional, pela experiência, capacidade que ele tem. E aí, tanto faz a idade. Ok, mas vamos lá, eu estou contratando um cara para trabalhar no estoque de uma loja de material de tintas, vai carregar latão de tinta, né? Um latão de 5 litros, que, sei lá, deve pesar uns 20, 30 quilos. Eu tenho grande chance de ter problema se eu contratar uma pessoa com 50 anos para cima, né? De causar um problema físico, uma dor, um problema na coluna, que pode até ser irreversível, ou vou ter problema de produtividade. Eu vou poder dizer isso para esse candidato? Posso, gente? O que vocês chutam? Ou, enfim, o que vocês acreditam em relação ao que vocês já viram? Posso excluir esse candidato? Será que não estão me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Ah, tá. No chat aí. Eu acho que você foi um dos que realmente não respondeu, Luan, essa atividade. Mas vamos lá, de qualquer forma, assim, ela é um dos pontos... Tá. Depois eu vou verificar, então, o que houve. Mas a ficha é um ponto-chave, né? Quando ela é preenchida à mão, gente, tem alguns segredinhos, né? Então, quando ela é preenchida à mão, eu, pelo menos, tenho formação em análise grafológica e isso me traz algumas informações. Então, eu não seleciono o candidato em função da minha análise grafológica do que ele escreveu na ficha, mas eu somo pontos. Então, assim, se eu estava na dúvida de algum comportamento, às vezes, grande parte das vezes, a análise grafológica me confirma ou não. Ou ela exclui totalmente ou ela confirma. E aí eu vou checando em outros pontos. Se ela continuar confirmando, eu decido se isso é bom ou ruim. Tá? E outro ponto que foi bastante questionado foi a pretensão salarial. Cristina, não é hora de falar de pretensão salarial. Depende, tá? Isso você vai decidir na tua empresa. Se a empresa está te perguntando, é para você responder. Eu lembro que eu coloquei até um exemplo que houve assim, um candidato não respondeu a pretensão salarial, a gente entrou em entrevista, e aí eu comentei, falei, você não colocou a pretensão salarial, porque eu acho que isso não tem nada a ver. Eu falei, olha, se a empresa está te pedindo, é porque ela precisa. Né? Eu precisava ter, na empresa a gente tinha... nessa situação, nós sabíamos que a gente estava oferecendo a base do salário de mercado, o piso mesmo, né? Então, mas a gente não queria informar isso para o mercado, até porque os concorrentes iam olhar nosso anúncio e a gente não queria que isso fosse exposto. Eu precisava saber, porque se o candidato viesse logo de cara me pedindo o dobro ou até 3 vezes mais, ele já ficava excluído por essa situação.
né? Então, vamos supor, eu estou oferecendo R$ 1.500, é o piso da categoria do comércio hoje, R$ 1.550. E o candidato senta na minha frente e diz, eu preciso ganhar R$ 3.000. Eu ganhava R$ 3.000 e eu preciso continuar com R$ 3.000. Vai ser muito difícil eu negociar isso, para ele descer um pouquinho e eu subir um pouco com a diretoria. Agora, eu sei que eu tenho 1.550 e o camarada me diz, minha pretensão salarial é 2.000. Eu consigo negociar. Né? Eu consigo negociar, baixar um pouquinho com ele e eu consigo subir um pouquinho com ele. Ficha de solicitação de emprego, gente. Tá? Ela foi postada também, eu tenho que achar o PowerPoint numa das nossas primeiras aulas, foi aula presencial ainda, tá? Ok? Então, e assim, e vamos pensar numa situação contrária. Essa dica também é importante para nós, enquanto candidatos de um processo seletivo. É muito desconfortável responder qual é a tua pretensão salarial, mas a gente preciso deixar muito claro, né? Vamos supor, eu, Cristina, eu sei que existe uma crise no mercado, eu sei que eu estou desempregada já está há um tempo, né? Então, mas eu não tenho como aceitar um emprego onde eu vou ganhar menos do que X. Por exemplo, sei lá, vou falar menos que R$ 2.000, gente, não dá para eu sair de casa, porque eu vou gastar gasolina, vou ter que colocar alguém para cuidar da minha casa, vou ter que contratar uma babá para os meus filhos, que é o caso de boa parte das pessoas. Então, não adianta, eu não vou poder negociar com essa pessoa ganhar R$ 500 a menos, porque isso vai pesar lá na frente. De alguma forma, isso é aquilo que a gente já conversou, a pessoa sai da zona de desconforto porque ela estava desempregada, mas depois que ela pagou as contas atrasadas, vai começar a gerar desconforto, vai começar a gerar mal-estar e a pessoa vai procurar outro emprego. Então, e também, quando a gente fala da pretensão salarial ainda, existe a questão... O candidato pediu muito a mais, né? Foi o que eu mencionei primeiro, e o candidato pediu muito a menos. Eu tenho uma vaga que eu estou oferecendo, eu tenho liberado pela empresa oferecer R$ 5.000 de salário. Beleza. Aí me aparece um candidato que fala assim, R$ 1.000. E isso acontece no mercado, tá, gente? Não qualquer coisa, R$ 1.000 tá bom, já paga minhas continhas. Também vai me preocupar, porque, opa, né? Eu estou procurando um profissional desse nível, que normalmente o mercado diz que ele precisa ganhar 5.000. Aí chega um candidato que diz R$ 1.000, tá bom, é uma discrepância muito grande, é 20%. Né? Essa diferença de 80%, será que o candidato realmente é bom tanto quanto ele diz? Né? E nesse momento eu não chequei ainda a carteira de trabalho, isso fica mais para frente, na grande maioria das empresas. Então, preencher esse cabeçalho é extremamente importante. Uma crítica muito forte também que vem, vocês vão ver aí no formulário, logo depois de endereço CEP, a empresa pergunta se o imóvel é próprio, se é alugado ou é alguma outra situação. Isso em todas as aulas, em todas as turmas, e às vezes candidatos também, quando depois que entra, vem questionar, né? Para que vocês perguntam isso? Eu acho tão deselegante, fica tão desconfortável. A empresa muitas vezes corre o risco, prefere correr o risco de parecer que é deselegante, né? De não ser muito educada, muito gentil em fazer essa pergunta, mas olha só o que a gente abstrai, o que a gente tira, conforme o lugar que a pessoa coloca um X. Né? Vamos supor, eu estou pagando R$ 1.000 para essa vaga, 1.550 que é o piso, e a pessoa vive de aluguel, então tá ali, ela vai marcar um X que ela vive de aluguel, mas para baixo eu vou ler na ficha que ela tem 3 filhos e é divorciada, mora sozinha, ela e os 3 filhos. Gente, vai dar para viver com R$ 1.550? E assim, o entrevistador precisa muito rápido fazer essa análise, olhar essas informações e fazer análise. Aí vai olhar e falar, mas a Cristina está desempregada já tem 1 ano, então provavelmente ela está colocando o salário lá embaixo porque ela tem medo de que se ela colocar, caso ela coloque o salário real que ela busca no mercado, ela vai ser desclassificada em função do salário. Afinal de contas, todo mundo está pagando muito pouco hoje. Então, todas essas incógnitas, né, vão formar um quebra-cabeça que vai juntar e vão ajudar o selecionador a concluir, porque às vezes o candidato que é super encantador, o quebra-cabeça não fecha, né, e a gente, se insistir na contratação, pode ter dor de cabeça ali na frente.
é um candidato encantador, que fala bem, que tem conteúdo, que presta muita atenção, usa algumas técnicas, inclusive, que existem no mercado para convencer o outro lado do papel que você está vendendo, mas depois o quebra-cabeça não funciona na prática, você contrata uma pessoa, tem uma série de despesas e a história não vai muito longe, não completa nem os 90 dias de experiência. Então, eu saber, não estou me intrometendo na vida do candidato, mas eu saber se ele paga aluguel, e aí, normalmente, na entrevista, conversando, bem tranquilamente, eu pergunto, cara, aluguel é difícil, né? Hoje em dia, a gente não acha aluguel por menos de R$500, R$1.000, não é verdade? Aí o candidato me solta, não, é verdade, eu estou pagando R$1.000 porque é um cara que me ajuda muito, eu moro, é um chegado da família, enfim. Então, eu já tenho um dado, se ele pagar R$1.000 de aluguel, tem 3 filhos e vai ganhar R$1.550, a conta não vai fechar, isso vai virar um problema. Imaginemos que esse candidato vai trabalhar mexendo com dinheiro. Será que dá certo isso, gente? Imaginemos que esse candidato vai trabalhar no depósito da empresa com acesso, e eu tive um caso parecido, né? O camarada trabalhava no depósito de uma empresa que vendia semijoias, que é um negócio que, assim, uma correntinha de R$200 que você põe no bolso e ninguém vai perceber dali a um mês quando tiver inventário. Entendem agora a investigação toda que a gente vai fazendo, né? Cristina, eu estou em outros, minha situação é outros, eu moro, é porque eu construí isso, eu recebo bastante gente que me explica, eu construí no terreno dos meus pais. Então eu não preciso me preocupar com aluguel, beleza. Existe um pouco mais de conforto financeiro para essa pessoa. Certo? Questionam-me muito, né? Mas, Cristina, aí está pedindo CPF, RG, que mais? O CPF, RG já pediu a idade, já falamos, documento eu vou pedir lá na frente, né? Ou, muitas vezes, a pessoa informa errado. Então, é complicado hoje eu pensar, eu estou entrevistando um candidato que tem 52 anos, que é a minha idade, e a pessoa não sabe o CPF. Tem candidato que fala, eu não sei, não decorei meu CPF. Oi? Né? CPF é o número que te acompanha desde que você começou a trabalhar, desde que você abriu uma conta bancária, então, para a grande maioria, desde os 18 anos. E a pessoa não conseguiu decorar o CPF, tem alguma coisa estranha. Né? Ou tem dificuldade de memorização. Se isso é um ponto importante para a minha vaga, eu preciso trabalhar isso com esse aluno. Estado civil, Cristina, né? Também muita gente grita para falar disso. Cristina, não tem nada a ver perguntar estado civil. Tem, vamos falar de novo do nosso quebra-cabeça, né? Então, a minha candidata paga aluguel, paga R$1.000 de aluguel, vai ganhar R$1.550 e tem 3 filhos. Ela colocou que ela é solteira. Mas, na verdade, na entrevista eu vou descobrir que, assim, não, na verdade, eu já vivo com outra pessoa, já tem uns 5 anos. Ah, tá, que legal, né? Então, tem gente que escreve que é amaziado, que é amigado, que é união estável, né? Que também já funciona juridicamente como suporte, como casamento. E na entrevista eu vou encaminhar para fazer uma abordagem, tentar saber, que legal, né? Então, Ana, você é casada? Que legal, o que teu marido faz? Meu marido tem uma banca de peixe ali na beira do rio, gente. Isso dá dinheiro, né? Isso dá um dinheiro bom, trabalha para caramba, mas dá um dinheiro legal, bacana. Então, eu já sei que, assim, os R$1.500 da Cristina vão somar com o de um companheiro e isso ajuda nas despesas. Então, já melhorou a situação. Ok? A história do quebra-cabeça que vai formando. Nós, pessoas, somos quebra-cabeças, né? A gente não dá para julgar por uma só parte. Então, tem perguntas, o que pouca gente observa na ficha quando faz análise, e poucos candidatos também se dão conta, que algumas perguntas são repetidas em outros lugares, às vezes no verso, e se o candidato mentiu em um lugar, ele acaba esquecendo de mentir no outro, ou na própria entrevista. Eu lembro, tem um conto em aula, um caso, né, de um candidato que preencheu toda a ficha, demorou para preencher, porque ele estava falando do que ele tinha decorado, mas na entrevista eu comecei a perguntar o que estava na ficha, o candidato começou a se irritar e dizer, mas está aí na ficha, você não está vendo? E isso também foi um dado importante para o processo seletivo, porque essa vaga era para trabalhar com um líder
que vivia, o perfil dele era ser assertivo demais, né? Sabe aquele chefe que gosta de estar perto e fica te cutucando o tempo inteiro? Você fez o que eu te pedi? Você está fazendo o que eu te pedi? Que hora você vai me entregar o que eu te pedi? Como é que você fez o que eu te pedi? Deixa eu ver. Você está fazendo certo? Deixa eu ver. Uma pessoa com pavio curto, como esse candidato, que falou, pô, mas eu já escrevi aí na ficha, ele vai dar certo com esse chefe, gente? Tem grande chance de não dar certo. Tá? Mas só por isso você vai decidir desclassificar, como eu estou explicando. Não, é o quebra-cabeça, eu vou juntando vários pontos. Se eu tiver mais pontos dizendo que não, eu já tenho a minha decisão. Né? Então, o teu cônjuge, nome do cônjuge importa sim, qual a idade do cônjuge e se ele trabalha, sim ou não. Né? A idade do cônjuge já é até meio questionada. Existe assim, bastidor de RH mesmo, tá, gente? Às vezes tem, e já tive até um caso, uma candidata que falou que o marido era, acho que uns quase 40 anos mais velho, né? Então, eu falo assim, eu não estou muito preocupada com o salário, que já vou ficar rica, né? Então, já eram histórias que são até curiosas. A idade cônjuge até que pode ser justamente para as pessoas me dizerem isso, eu tiraria, não vejo necessidade, realmente não é fundamental. Algumas empresas, o gestor, o líder ou o diretor pede para saber, porque ainda, infelizmente, existe muito paradigma, muito preconceito com a mulher que é casada com um homem mais novo. Então, o homem pode casar com uma mulher mais nova, ok, não tem problema. Agora, uma mulher casar com um homem mais novinho, né? Vamos tirar como um excelente exemplo como repercute o fato da mãe do Neymar estar namorando um carinha, sei lá, não sei quantos anos mais novo, mas muitas décadas, acho que 20 anos mais novo que ela. Né? Ao ponto das pessoas quererem pesquisar o que esse carinha faz, não é da conta da gente, né? O que importa é que ela esteja feliz. E provavelmente que ela tem de dinheiro, ela não está preocupada se ele está interessado só no dinheiro dela. Existe uma história antiga do Olacir de Moraes, que foi um grande empresário, mega empresário, talvez de cabeça vocês não lembrem, no Brasil, um produtor de soja, ele nos anos 80, 90, ele dominava a soja, multi-hipermilionário, e ele só namorava meninas novinhas. Uma vez, numa entrevista, a repórter perguntou para ele, né, por que você só namora uma menina novinha? Eu falei, porque é o que aparece, né? Mas você não percebe que elas estão interessadas no dinheiro? E aí ele respondeu, olha, do jeito que eu sou rico, vai ter a mais nova ou a mais velha para não estar interessadas no meu dinheiro de qualquer jeito, né? Então, eu prefiro escolher as mais novas. A gente dá risada e a gente aceita, mas se é ao contrário, como é o caso da mãe do Neymar, existe muito preconceito. Mas, o que eu adianto, né? A decisão de manter ou não essa pergunta numa ficha vem muito mais do empresário, do empreendedor, da direção da empresa, do que uma decisão do RH, tá? E se ele trabalha assim ou não, eu já expliquei, né? Porque é importante a gente ter essa checagem para ver se a conta fecha também, né? Tem candidato que na entrevista conta, eu frequento, sei lá, gente, não sou muito boa para falar disso, mas eu frequento academia. Tem uma academia cara pra caramba lá dentro do Manauara, né? Eu frequento aquela academia cara pra caramba. De fim de semana eu gosto de passear de jet ski no Rio. E durante a semana eu gosto, às vezes quando eu tô cansada, eu gosto de comer no Barolo, sei lá, não sei nem nome de restaurante caro, gente, que eu não saio muito para jantar, né? Enfim, você fala assim, bom, essa pessoa deve gastar um dinheirão, né? Ela deve ter um padrão de vida muito alto, ela vai viver com R$1.550? Né? Como é que vai funcionar isso? E entra aí uma outra questão que vem, né? Quando o candidato diz assim, mas eu não vivo desse dinheiro, não, é só porque, né, eu cansei de ficar em casa. E às vezes as pessoas respondem isso porque é verdade ou porque acham bonitinho, mas de qualquer forma entra de novo na análise geral que que a gente vai fazer, do que o RH vai fazer do candidato, ou quando a gente responde isso também. Então eu vejo que às vezes tem candidato que dá esse tipo de resposta. Mas meu pai que me sustenta, eu só quero trabalhar para ter uma ocupação, não é legal ficar em casa, né? Então você imagina hoje, no cenário de Covid, muita gente desempregada, não tem muita vaga no mercado, eu tenho ali 30 candidatos para uma só vaga, e por mais que tenha um perfil bom, né, eu tenho muita chance dessa candidata, existe uma
possibilidade muito grande desse candidato que está trabalhando só porque cansou de ficar aqui em casa, se estressar e falar, eu vou embora, não preciso mesmo dessa vaga. Vocês concordam com isso? Né? Então, é um risco que, como selecionadora, eu vejo que não vale a pena correr. Tá? Então, eu acho... Alguém quer perguntar? Não, é isso que você estava falando, é verdade. Tem gente que pega e enjoa do trabalho, aí vai procurar outro. Sai do Pois nada. é. Né? Não preciso passar por isso. Ah, não tem que aguentar essa pessoa chata. E sai da noite para o dia, porque ela não está nem aí com rescisão, se vai descontar a multa rescisória. Tá bom, não preciso. Né? Pessoalmente, eu já tive numa empresa anterior uma pessoa que realmente, primeiro ela vivia dizendo isso, meu marido é advogado no distrito, meu marido ganha bem pra caramba, né? Às vezes a gente combinava de fim de semana, vamos comer na pizzaria tal, né? Às vezes, não vou nessa pizzaria não, eu só vou em tal restaurante, não sei o quê. Eu falei, bom, né? Era um pouco ruim lidar com isso no dia a dia. Mas teve um dia que realmente essa pessoa teve que assinar uma advertência, né? E ela falou, eu não vou assinar não, eu vou pedir minha demissão. E tá aqui, amanhã não veio mais. Né? Era um gestor de área. E, enfim, foi uma dor de cabeça danada. Né? Falei, eu já falei para vocês que eu não preciso disso, ok. Né? Fomos lá olhar na ficha dessa pessoa e estava lá, ela escreveu mesmo que o marido precisava, né? E tem depois no verso da ficha a gente vai ver que tem uma coluna de observações que precisa constar quando essas coisas chamam a atenção durante todo o processo. Nome do pai, nome da mãe, vai ter no documento, mas por que eu aconselho deixar, né, nome do pai e da mãe? Porque às vezes eu não sou casada, mas eu moro com o meu pai ou moro com a minha mãe, eu sou sustentada pelo meu pai ou eu não sou sustentada por eles. Ou minha mãe mora comigo, eu vou sustentar minha mãe. Da mesma forma, eu moro com os meus pais e não preciso. Ou então, meus pais moram comigo e eu os sustento, eu sou responsável pelo sustento deles. Por isso, eu não posso abrir mão de um salário de R$2.000. Se a empresa gostou muito do meu perfil, ela vai ter que ir atrás de negociar isso com a direção da empresa para aumentar minha margem, para ver se chega no meu salário. Ou algo bem mais próximo disso. Ok? Minha mãe não trabalha, mas ela é aposentada, então ela dá uma ajudinha, né? Tenho 3 filhos, moro com a mãe, minha mãe ajuda com as crianças. São vários pontos que a gente vai amarrando, né, para ver se na prática, se essa pessoa estiver dentro da minha empresa, tem mais ou menos chance de dar problemas do que outros candidatos, tem mais ou menos chance de ter sucesso do que os demais candidatos. E, enfim, quando me perguntam, né, por que as 3 últimas empresas? Esse é um padrão que eu sigo já há muitos anos, eu sempre presto as 3 últimas empresas. Vai ter na carteira de trabalho? Vai. Vocês devem, se vocês já fizeram, é melhor não dizer, né? Mas vocês devem conhecer pessoas que já disseram, que já me contaram, inclusive que isso acontece, que jogam fora a carteira de trabalho. Né? Porque passaram por alguma chateação. Na carteira de trabalho, se eu fui demitida por justa causa, não pode aparecer, só vai aparecer que eu fui demitida. Mas o que suja uma carteira de trabalho? O que suja, segundo a gente ouve no mercado, e faz sentido, né? Nas 5 últimas empresas que eu trabalhei, Cristina, eu não completei 90 dias do contrato de experiência. É para se preocupar, não é verdade? Para o selecionador ficar meio atento a isso. Ou então, nas minhas, eu tenho 52 anos, eu trabalho desde os meus 16, já trabalhei em, sei lá, 10 empresas, em todas elas eu não passei de 1 ano e meio, 1 ano e meio, não cheguei, nenhuma eu cheguei a 2 anos, né? Uma vez eu falo assim, não deu certo, o mercado mudou, a onda virou, a empresa fez enxugamento, e na outra, o chefe não ia com a minha cara, e na outra, por que você nunca ficou a mais? Né? Eu estou procurando alguém para contratar, que eu vou investir, preciso que fique pelo menos 5 anos na empresa para gerar lucro, para trazer resultado, eu não quero rotatividade. E aqui na ficha de solicitação de emprego, eu vou checar, porque às vezes a pessoa me traz uma carteira zerada e vai dizer, eu fui roubado, eu perdi, pegou fogo na minha casa, a enchente levou, eu estou tirando outra. Né? A gente não tem carteira digital ainda, carteira de trabalho digital, então a gente depende do papel.
E a gente já falou em sala de aula que pedir cartinha de apresentação da empresa normalmente não traz um bom resultado, nem ligar lá também, né? Hoje em dia é bem complicado por causa da legislação. Sobre... Pergunta, eu sempre peço, né? A atual, se estiver trabalhando, ou a última empresa de onde você saiu, e as duas anteriores. Né? Qual foi o motivo da saída? Ah, Cristina, isso você vai ligar lá na empresa para falar. A empresa pode não me dizer, a empresa pode não existir mais. Nesse mercado pós-pandemia, a gente já sabe em RH que vai ter muita empresa que vai sumir. Como é que eu vou ligar para pegar referência se a empresa onde esse cara trabalhava simplesmente não existe mais hoje? Né? Fica muito mais complicado. Uma boa parte dos candidatos coloca motivo da saída nas 3 empresas, redução de cargo, redução de quadro, desculpa. Né? Ops, mas todas as vezes teve redução? Né? Todas as empresas você ficou só 3 meses porque teve redução de quadro? Estranho isso. Né? E aí eu pergunto, eu posso ligar lá na empresa onde você estava para tirar essa dúvida? Se o candidato fala assim, ah, pode, né? Fizer uma cara meio esquisita, eu já vou anotar ali embaixo, né? Eu acho que eu contei em sala de aula que eu costumo ficar com um papelzinho na mão, na minha frente, fica ali jogado na mesa, lá, assim, sem dar muito valor, e eu vou fazendo desenhinhos. Então, quando eu faço uma bolinha, significa que isso é um problema. 10 bolinhas, cada vez que falo uma coisa, uma cara esquisita, eu vou fazendo as bolinhas, porque depois eu não vou me lembrar. Né? Ou então um coraçãozinho, uma florzinha para cada coisa que eu falo, nossa, isso foi muito bom. Aí eu vou lá e vou fazer florzinhas. Depois eu vou olhar, teve mais florzinhas ou mais bolinhas, tá? Então, isso é um segredo, tá? E não é bolinha nem florzinha que eu uso outros códigos, porque eu tenho muito medo que o candidato e já falamos disso também na sala presencial, que o candidato fica observando, né? Eu falei uma coisa, ela sorriu, então eu já sei que caminho que eu vou seguir essa entrevista, que rumo que eu vou dar. Então, o entrevistador tem que conseguir não passar essas mensagens para o seu candidato. Motivo da saída, né? Porque ninguém coloca, porque o chefe pegava no meu pé, porque o salário estava... Se colocar isso é péssimo, porque não pagava o meu salário do jeito que devia, porque a empresa era ruim. Né? A gente não fala mal, não é bom. Eu não vou aceitar um candidato que já antes de entrar na minha empresa está falando da empresa anterior, falando mal, porque o dia que ele sair da minha empresa existe enorme chance dele sair falando mal também. Né? Lembro até que o exemplo que eu dei, que normalmente eu uso é, né? Quando o Jamison ou o Luan conheceram alguém que quiseram namorar, ou a Ana Carolina ou eu como mulheres, a gente conheceu um boy que a gente quis namorar. Se essa pessoa ficar falando mal da anterior, né? Nossa, a minha namorada anterior era muito chata, ela era muito porca, ela era muito preguiçosa, né? Eu fico pensando, uai, né? O dia que a gente deixar de namorar, vai falar mal de mim para os outros. Isso é bem chato. Tá? Faz sentido para vocês? Total sentido. Absoluto. Faz sim, professor. Né? Então, o candidato que já chega falando mal na entrevista, já prende, aí quando ele ainda por cima registra aqui na ficha de emprego, motivo da saída, a empresa era ruim, motivo da saída, o chefe era péssimo, motivo da saída, não pagava o salário direito, é ruim. Né? Você não precisa dizer isso. A gente não precisa dizer, olha, eu terminei com o meu namorado porque ele é um chato, vivia bêbado, tinha que dirigir para ele o tempo inteiro, né? Terminei, pronto, não deu certo. Durante o namoro, a gente vai, talvez, converse que eu não gosto de que beba, por exemplo, né? Porque nenhuma empresa vai satisfazer 100% um candidato e vice-versa, né? Um candidato vai ser também 100% aquilo que a empresa procura, tá? Por que as últimas 3? Porque, de repente, tem isso. O candidato ficou só 3 meses na última empresa. Eu quero saber se nas anteriores também foi o mesmo, segue o mesmo padrão. Tá? Eu acho que eu buguei na hora de colar aqui a ficha. Eu fiz alguma coisa que apareceu o cabeçalho de novo. Uma observação, quando vocês estão vendo aqui, é uma ficha de solicitação de emprego, não é uma ficha de trabalho. E tem uma observação bem séria logo abaixo do título do formulário, né? Atenção, este documento não é compromisso de contratação. Isso é bem legal vocês observarem quando forem preencher uma ficha numa empresa, ou se vocês forem entregar uma ficha para algum candidato na tua empresa, verificar se tem esse tipo de observação, qualquer observação que dê salvaguarda para a empresa.
Já passei por candidatos que assim, fizeram a entrevista, preencheram a ficha, fizeram a entrevista, eu não estava autorizada a dar o resultado da entrevista para o candidato no fim da entrevista, né? Eu falei assim, cara, você foi muito bem, legal, eu acho que já vou te encaminhar para a direção, por exemplo. Aliás, pode acontecer sim, né? E foi nessas situações que eu tive problema. Então, eu entrevistei aí o Luan preencheu a ficha, a gente conversou, tudo bateu, o quebra-cabeça me pareceu bem fechado, e eu já tô assim, poxa, acho que eu achei o candidato. Luan, eu gostaria de marcar uma entrevista com você, com a direção, que é o nosso próximo passo, né? Por mim, já tá tudo ok, mas eu gostaria que a direção da empresa conversasse com você. E o Luan, que estava louco para sair da empresa onde ele trabalha, tirou isso como uma aprovação, voltou lá na empresa e falou assim, tá aqui minha carta de demissão, estou em outro processo, estou muito feliz, a empresa é boa pra caramba, né? Só que a gente não fechou o processo seletivo. Aí o Luan chega lá na entrevista com a direção e fala assim, ó, já posso começar, já pedi demissão, porque lá no RH me disseram que estava tudo bem. Olha que encrenca isso, né? A legislação reza que promessa de emprego é algo muito sério. Se a empresa prometeu emprego para a Cristina, né? A Cristina foi lá, pediu demissão, e quando ela chegou com a mala e cuia, a empresa falou, sabe o que é? A gente mudou de ideia, porque a gente fez as contas, não vai dar para te contratar. Ela vai ter que arcar com esse custo. Ela vai ter que arcar com a indenização que, no mínimo, vai cobrir a minha multa rescisória, que eu deixei de ganhar na outra empresa porque eu pedi demissão, com todo o custo financeiro que eu ter pedido demissão, mais um custo emocional, que aí é danos morais. Dificilmente uma empresa ganha quando isso acontece. Aonde que eu consigo me resguardar? Quando eu tenho nesse documento que o candidato vai assinar atrás da ficha que está escrito, atenção, este documento não é compromisso de contratação. A Cristina pediu demissão, o Luan foi lá e pediu demissão porque, né, tem parafuso solto, porque ele se empolgou. Mas eu falei para ele, tudo bem, eu falei, quem vai provar? Vai provar meu documento que tem isso e ele assinou atrás. Se ele disser, mas eu não vi, aí o problema é dele, porque perante a legislação trabalhista, perante a lei, o que importa é um documento assinado, certo? E creiam, gente, muita gente dá essa louca assim, a pessoa preencheu, teve sentiu que a coisa andou bem, foi lá e pediu demissão. Ela estava querendo mesmo sair logo da empresa, a empresa estava, sei lá, com problemas, e aí foi lá e pediu demissão. Isso é um problemão para nós. Na próxima tela, logo abaixo, a gente vai ver aqui, né? Que isso entra com o que eu falei para vocês. Como as minhas entrevistas, as minhas fichas do Aravante serão virtuais, né? Por que deseja trabalhar nesta empresa? Né? Que pergunta boba, Cristina, né? Ninguém vai falar besteira, ninguém vai falar por quê, né? Porque fica perto da minha casa, porque eu sempre admirei essa empresa, porque eu sei que vocês pagam bons salários, porque eu tenho amigos que trabalham aí e me falam muito bem da empresa, beleza. Dificilmente as pessoas fogem disso, né? Nunca vi alguém responder, porque tô de saco cheio de onde eu estava, qualquer empresa serve. Nunca vi, não consigo me lembrar nesse momento. O que eu mais aproveito neste campo é o que a pessoa vai escrever e eu vou conseguir avaliar com mais fluidez, e principalmente se eu puder dar mais espaço para isso no meu formulário, o português. A comunicação escrita, como é que essa pessoa se comunica por escrito, grafia, ortografia, isso, dependendo da vaga, é fundamental, é importante, faz a diferença. Conteúdo é o de menos. A não ser que realmente ela diga, porque eu estou de saco cheio da minha empresa, estou doido para arrumar outro emprego. Aí isso faz a diferença, mas como eu disse, a grande maioria coloca algo muito genérico, muito feliz, né? Não foge muito, o texto não muda muito de candidato para candidato. E a análise grafológica, como eu falei para vocês, que me complementa, me ajuda a ter mais segurança nesse quebra-cabeça todo. Ok? Tem alguma doença, problema de saúde que necessita comunicar para a empresa? Né? Por incrível que pareça, gente, tem candidato que que preenche todo esse espaço, vai fazendo tracinho. Pressão alta, tracinho. Diabetes, tracinho. LER, tracinho. Que mais? Problema de coluna, tracinho. Pé chato, tracinho. Vai lá e coloca toda a lista, né? Ops, gente, é difícil o candidato colocar isso. Mas se ele for sincero, é até bom, porque, poxa, a pessoa vai passar o dia inteiro sentada, existe uma chance hoje, acho que o professor também,
para vocês, a grande maioria que está trabalhando home office, eu tenho passado 13, 14 horas sentada na cadeira. Né? 7 horas da manhã eu inicio com ADM serviços, depois até 7 horas da noite, quando não tem aula, eu estou ainda com as unidades que estão abertas, sentada no computador. E aí eu coloquei ali na minha ficha de emprego que eu tenho problema de coluna, problema na lombar, escoliose, que mais, enfim. Eu vou ter problema com essa pessoa na minha empresa, né? Então, se ela apontar alguma coisa, eu fico respaldada. É só isso, gente, é apenas isso, tá? E muita gente também cai matando nisso. Você tem algum amigo ou parente que trabalhe na empresa, né? Se sim, quem é essa pessoa? Cristina, que besteira, isso não tem nada a ver, é preconceito. Não, gente. Nem sempre eu consigo saber disso na entrevista. Nem tudo. E o candidato também pode mentir ou omitir. Mas se ele escrever para mim que ele não tem nenhum parente que trabalha na empresa, que é a última questão desse quadradinho, né? Tem algum amigo ou parente que trabalha na empresa, se sim, quem e qual cargo? De repente, eu vivo uma união estável com uma pessoa que trabalha naquela empresa. E a gente não conta nada para ninguém, porque não tem documento, né? A gente só mora junto, é amigado. E aí eu digo que não. E aí eu acabo indo trabalhar, aliás, junto com essa empresa. Então, com essa pessoa. Passei na entrevista do RH, quem é a próxima pessoa que vai fazer a entrevista? Meu marido. Ou a minha cunhada, ou a minha melhor vizinha, ou a minha best friend, né? Eu omito essa informação. Eu coloquei aqui que não. A gente não vai contar para ninguém. A gente combinou tudo isso antes, né? Inclusive, essa pessoa que estava ali dentro me deu todas as dicas de como contornar as objeções da Cristina lá do RH. Quando ela falar isso, você fala aquilo, papapá, né? E o resto, outra entrevista vai ser comigo, então eu dou um jeito. Acontece isso no mercado, gente? O que vocês acham? É o famoso peixe, né, professor? Exatamente. É do gente. QI, quem indique. Vai. E aí, né, se a pessoa disse que não, mais tarde eu descobri que sim, né, eu tenho motivo, inclusive, para trabalhar, eu posso trabalhar uma justa causa com essa pessoa. Daí que eu até coloquei em sala de aula. Eu Cristina, eu uso a técnica de stalkear as redes sociais, dependendo do cargo. Eu não faço isso com todos os candidatos, mas dependendo de alguns cargos, se eu percebo que eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, eu vou dar uma checada nas redes sociais. Né? É o caso que eu contei do exemplo de uma gerente de loja que ia trabalhar com joias, que ela foi contratada no período de experiência, começaram a acontecer algumas coisas estranhas, e aí eu corri para a rede social e eu vi ela sentada numa sala, ela dizia que ela era solteira, primeiro tinha lá nas redes sociais os filhos, que ela tinha omitido na ficha, omitiu que tinha marido, né? Falou que era solteira e existia numa das cenas, tinha uma foto com todo mundo com uma arma, assim, pá, né? Apontando uma arma cada um, gente, para trabalhar em joalheria. Né? E nesse caso eu até levei um puxão de orelha dos diretores da empresa, que aí a partir de então virou padrão. Todo colaborador, independente de nível, você precisa olhar as redes sociais. Então, e às vezes eu vou descobrir que fulano, né, tava ali com fotinha da balada, com a Beltrana ali da outra área, do outro setor, de não sei o quê, e por que ela precisou mentir? Né? Então, é melhor que responda. Cristina, sim, eu sou muito amiga, né? Sou best friend da fulana de tal, do outro setor, de repente vai até ser minha chefe, isso vai atrapalhar? E é importante que a fulana de tal, do outro setor, que talvez venha a ser minha chefe, já tenha sinalizado, olha, RH, eu tenho uma candidata muito boa, é minha best friend, mas ela tem um currículo impecável, eu gostaria que você avaliasse isso. Fica muito melhor, muito mais claro, muito mais transparente, muito mais profissional e honesto com todas as partes, inclusive com todos os candidatos. Ok? Aí deixa de ser peixe. Já que vocês tocaram no assunto de peixe, né? Eu acredito que todo mundo tem uma história triste, né? Ou porque perdeu a vaga para um peixe, ou porque viu um peixe entrar na empresa, ou porque foi peixe e de repente as coisas não andaram como deveriam. A brincadeira que eu sempre falo é que o jabuti não sobe em árvore, né? Então, se o jabuti está na árvore, ele é peixe de alguém, deixa lá, alguém colocou.
Mas acontece, sim, da empresa às vezes me dizer assim, Cristina, preciso contratar uma pessoa, sabe aquela sua vaga? Vai ter que entrar o sobrinho do dono. Né? Mesmo assim, a gente deve orientar que todo o processo seja feito. Então, o Jamison vai me dizer assim, Cristina, né? Eu sei que você está trabalhando, mas assim, ó, uma hiper, mega multinacional está me chamando para eu ganhar 10 vezes esse salário, mas eu vou ser peixe. Ok, participa de todo o processo, faz todo o processo seletivo, participa de todas as etapas, porque é um recado que você está mandando para toda a organização de que você fez o processo. Se no final alguém foi lá e aumentou a tua nota ou rasgou a prova dos demais, aí é uma outra história, mas que provavelmente vai acontecer a portas fechadas, né? É muito melhor do que o candidato simplesmente entrar pela janela, sentar na cadeirinha e todo mundo dizer de onde caiu esse paraquedista. Né? A chance, por que isso é ruim? Porque a chance de depois desse candidato, desse novato, ser aceito pelo time todo da empresa é muito pequena, não vai ter colaboração, vai ter sabotagem, vai ser difícil dar certo. É isso, o Jamison quer falar? Quer falar? Não? Por fim, fechando aqui esse nosso formulário, declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras, que também é uma outra frase-chave muito importante para te dar segurança. Como eu falei agora há pouco, né? Se aí depois eu descubro, a Ana Carolina me falou que não tinha filhos, aí de repente ela começa a trazer atestado de filho, a gente vai fazer festinha de fim de mês e ela leva a filha, eu falo, peraí, né? Você me disse que não tinha filho, como é que você está aparecendo com filho agora? Por que você omitiu? Na tua ficha você disse que não tinha, né? Por que você precisou mentir? Isso é bastante grave. Tá? Então, e datado e assinado. Tem candidato que não quer datar, que não quer assinar, que disfarça, que enrola. Isso já é mais uma bolinha que vou fazer ali no meu papelzinho. Tá? Então, é tudo um quebra-cabeça, como todos nós somos quebra-cabeça. Seres humanos são pessoas complexas com várias pecinhas que juntas fazem esse conteúdo todo que é típico de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Tudo bem, gente? O Jamison voltou. E aí, o que eu trago é para fechar. Então, assim, amarrei alguns conteúdos. Esses são os passos-chave, gente, fundamentais para a organização. Se a gente não consegue ter esse mínimo de observação, Cristina não tem RH na empresa, Cristina não tem selecionador na empresa, quem faz esse papel sou eu, né? O Luan contou que às vezes ele faz essa triagem toda para alguém que vai trabalhar ali na área TI, não é isso? Com ele. Então, e não tem RH, a questão é o cara senta na frente, a gente bate um papo e decide. Essas duas ferramentas, essa ferramenta simples de uma ficha já te dá um respaldo para muito tempo depois de contratar um candidato, já te dá segurança. Né? Peraí, mas o cara falou que entendia disso, deixa eu ver o que ele falou lá na ficha dele. Né? Ele falou, ele escreveu e ele assinou, ele tem que se responsabilizar. Sabe aquele cara que na entrevista fala que sabe fazer tudo, aí na prática faz assim, rapaz, eu falei que sei, mas não é bem assim, eu acho que entenderam errado. Você escreveu na ficha. Não é entenderam, você escreveu na ficha, você tem que se responsabilizar por isso. O candidato dá uma aumentada nas possibilidades dele? Sim. Né? Uma outra história que é muito famosa, a gente tinha nos anos, acho que era 80, uma série famosa chamada Armação Ilimitada, que durou muitos anos, mas foi muito famosa mesmo. Falava de dois surfistas que tinham uma única namorada, né? Um programa jovem, mas eram surfistas, e os dois eram gatíssimos na época. Um deles, né, que fez fama, ficou rico, ele conta que ele estava na beira da praia, lá no Rio de Janeiro, olhando o pessoal surfar assim de braços cruzados, só olhando o movimento, né? E apareceu um olheiro da Globo, bateu no ombro dele e falei, meu, você é surfista também, né? Por quê? Não, tô procurando um surfista bonitão, assim, para fazer uma novela. Se você souber surfar, eu te chamo para fazer uma entrevista lá, esqueci como é que chama a seletiva de televisão, né? Fazer um teste. E o cara, surfo pra caramba, né? E ele não surfava nada, ele disse que ele mal sabia entrar no mar. Só que, como ele deu ok, ele conseguiu o que ele precisava, que era uma possibilidade de emprego, e dali até o dia da entrevista do teste dele, ele treinou, comprou uma prancha e treinou todos os dias, todas as horas possíveis. Ok,
Então, o candidato deu uma aumentadinha na ficha dele para aumentar a possibilidade dele com relação aos demais candidatos, mas se ele foi atrás desse gap até ele começar a trabalhar, é mérito dele. Fechamos aqui? Tá? Então, esse documento ajuda muito, todas as partes, tanto vocês como selecionadores, como nós como candidatos, é um documento que chancela. E como eu venho falando desde o começo de toda a conversa, né, a história do quebra-cabeça, a próxima lâmina que a gente tem, a próxima tela, ela vai falar de justamente sobre isso, um acróstico. Ah, não, antes eu tinha essa frase, né? Vamos lá, Marta, professor, Marta, vamos lá. A Marta é um acróstico, tá? Aqui é aquele joguinho que a gente faz, que cada letra da Marta vai trazer uma resposta para a gente. E eu tenho aí, aparece o bonequinho, porque a Marta é uma amiga íntima de todos nós, todos aqui nessa sala, e quem não está também, temos uma Marta que anda com a gente desde que a gente veio a esse mundo. Então, vamos ver quem é essa amiga íntima. Vamos lá. M, que é a primeira letra da Marta, vai falar de um sentimento que todos nós temos, que é o medo. Vocês concordam que todos nós temos medo de alguma coisa? Sim. Né? E o medo é importante para a gente, porque se não fosse o medo, a gente não ia, se não tivesse medo, eu ia ficar na beira de um prédio, correndo muito risco de cair. Imagina quantas pessoas sem medo de altura iriam cair e morrer. Né? Se eu não tiver medo de velocidade, eu vou dirigir meu carro loucamente e muita gente vai morrer. Então, o medo é importante para a preservação da nossa vida, para a preservação da nossa integridade. Só precisa ser observado quando esse medo foge do controle, né? Quando ele toma um tamanho um pouco mais forte. Por exemplo, o medo que eu tenho de barata, que já foge do medo, vai um pouco para a fobia. Mas é algo que todos nós temos. E ele acompanha a gente desde o momento do nascimento. Segundo os psicólogos, né? A gente está lá dentro do útero da mãe, está naquele calorzinho, quentinho, confortável, aquele mundinho que a gente conheceu por 9 meses. Nós somos nos habituando e, de repente, quando nasce, vem para esse mundo claro, frio, barulhento. Isso gera medo. Sair do conforto para algo desconhecido gera medo em todos nós. Então, M da Mata é o primeiro sentimento, que é o medo. A segunda letra que a gente tem é o A, que fala de um outro sentimento. Vamos lá só pela imagem, vamos ver se vocês identificam. Ah, saiu. Que é o amor, né? Que é o segundo sentimento. A gente nasce e vivencia o medo. Uau, que mundo é esse, né? O bebê chora. E aí, logo em seguida, a gente vai para o aconchego da mãe e descobre o primeiro grande, enorme, forte sentimento positivo, que é o amor. Vem do aconchego, vem do conforto, né, da fome, mas desperta o amor por aquele ser que a gente aprendeu a sentir o cheiro desde a gravidez, né, e que vai ganhando forma à medida que o bebê consegue enxergar melhor. Então, a gente tem M de medo, o A de amor, da Marta, e a terceira letra é o R. O R, só um clique, professor. Vamos ver se vocês ajudam. Que sentimento é esse? Raiva. É fácil de identificar, né? Todo mundo tem raiva? Sim. Em algum momento da vida, em muitos momentos da vida, às vezes muita raiva, às vezes menos raiva. Mas todos nós temos, ela é natural e necessária, né? A raiva, vocês estão vendo a fumacinha sair pelo ouvido, né? Porque, assim, a raiva é aquela válvula da panela de pressão. Se a gente só ficar engolindo e colocando para dentro, adoece, tem um infarto, enfim, pifa, né? Cai duro, porque a gente precisa saber extrapolar. Não precisa ser com uma raiva violenta, mas um pouco de raiva precisa, inclusive, para mostrar limite para as pessoas. Meu, para aí, né? Passou do limite. Então, quando você fica com raiva, a tua expressão espanta aquelas pessoas que estão te cercando ou que está te cercando que é mal intencionado. Então, a raiva é o terceiro sentimento e é extremamente importante para nós e também é muito importante para a nossa sobrevivência. M-A-R, agora vem o T. O que será o T, gente? Tristeza. Tristeza é necessária na vida da gente? Sim. Por quê? Porque assim,
pela tristeza se a gente sabe o que é alegria, né? É exatamente isso, porque todos nós, se pudéssemos abrir mão da tristeza na nossa vida, abriríamos, não é isso? Eu gostaria de tirar a tristeza da minha vida e ter daqui para frente só felicidade. Mas de vez em quando a tristeza vai me lembrar que eu sou feliz e não sabia, né? Quanta gente não reclamava, tem que trabalhar segunda-feira e hoje está pensando, nossa, eu era feliz e não sabia. Ai, que saco, tem que ir na casa da fulana. Poxa, eu era feliz e não sabia, porque hoje até para tomar injeção na testa eu gostaria de ir na farmácia para poder sair de casa. Então, a tristeza é o contraponto que vai fazer a gente lembrar que existe felicidade, sim. E aí, a última letra da mata, que é o A novamente. Tá baixando. E é o que, gente? Alegria. Exatamente. Porque a gente precisa ser feliz. A alegria é um sentimento bom, é o contraponto da tristeza, né? E é um sentimento que a gente tem que buscar na nossa vida. Enfim, é material para filosofia, para poetas, para músicos, para seja lá o que for. A alegria é o caminho, né? A felicidade é o caminho, a alegria é o caminho, ou é o fim, ou é onde a gente vai chegar, estar com as pessoas. Mas todos nós apreciamos esses momentos e guardamos boas lembranças dos momentos alegres com as pessoas que a gente ama, que a gente curte, ou a gente passa a amar dali para frente. E por que eu estou falando da Marta? Porque não tem como a gente pensar, estudar, falar de gestão de pessoas sem pensar na Marta, porque nós pessoas somos a Marta. A gente tem hora que estamos felizes, tem hora que estamos com medo, tem hora que estamos tristes, tem hora que estamos com raiva. E entender, não importa de que lado eu esteja da mesa, como entrevistador ou entrevistado, onde que eu tenho mais chance de dar certo, né? Entrevistador, respeitar a Marta que existe no outro, é natural, o candidato está com medo, é natural que o candidato, se eu cutucar muito, demonstre raiva por alguns sentimentos, e eu preciso, às vezes, dependendo da vaga, eu preciso cutucar esse candidato para saber até onde vai a raiva dele, até onde ele controla a raiva dele. Ou existe, por exemplo, hoje na empresa que eu trabalho, um dos pontos para uma boa parte das vagas que a gente contrata, é importante buscar entender se a pessoa tem essa capacidade de vivenciar felicidade, de ser alegre, porque é um dos pontos chaves do nosso atendimento com os nossos clientes. Se a pessoa tem dificuldade, se a pessoa é daquela pessoa muito para baixo, céus, vida, ela pode ser tecnicamente maravilhosa, mas ela não serve para fazer parte do nosso time. Agora, isso significa que eu também tenho que entender no processo de entrevista que o medo e a tristeza ou a raiva, que são 3 sentimentos que a gente costuma dizer que não são positivos, né? Não vão existir nesse candidato. Eu só preciso saber como é que ele controla. Eu, Cristina, quando sou candidato, quando estou como candidato, eu preciso também conhecer a minha Marta, e acima de tudo, quais são os meus sentimentos, o que ativa, qual botãozinho que aperta que faz a minha raiva explodir, qual botãozinho que aperta para a minha alegria vir à tona, qual botão que aperta para eu sentir medo. E quanto mais eu conhecer isso, a gente vem falando ao longo de todo o caminho, o autoconhecimento é o único caminho que a gente tem para modificar situações, né? Um dos grandes problemas, um dos grandes desafios em gestão de pessoas, e quando eu falo de liderança, é colocar para as pessoas que a gente não pode terceirizar as responsabilidades, que é um problema muito sério que a gente enfrenta nas empresas hoje, né? Só ver ali na ficha de emprego que a gente está vendo, estava vendo agora há pouco, por que você foi mandado embora? Por que você saiu da outra empresa? Porque o chefe não gostava de mim. Por que você saiu daquela outra empresa? Porque tinha gente que pegava no meu pé, porque ali tudo é culpa dos outros. E a tua culpa nisso, Cristina? Porque ali tinha gente chata pra caramba, mas como é que você lidava com essa gente chata pra caramba? Minha alegria era suficiente, meu autocontrole era suficiente para abstrair esse ambiente que não era muito bom. Então, só o autoconhecimento vai me permitir lidar com o ambiente externo, porque o ambiente externo vai ter sempre vários fatores que eu não gosto, mas eu não controlo 100%, assim como dentro da organização. Fechamos, gente? Então, vamos prestar atenção na Marta da gente
né? Quais são os sentimentos? Tudo que eu não controlo vai me controlar. Concordam com isso? Então, se eu não controlar a Marta, ela vai me controlar. Isso não é bom. Não é bom ser controlado, não é bom terceirizar a responsabilidade. É bom ter consciência de mim, do meu potencial, das minhas capacidades, das minhas dificuldades, para poder modificá-las e não jogar a culpa de tudo que acontece na minha vida para os outros. Até hoje eu entrevisto candidatos com 40, 30, 40 anos, aliás, eu não aceito isso depois dos 20, né? Dizer assim, eu sou assim porque meus pais não me deram chance, porque meus pais não me deram oportunidade. Opa, peraí, né? Porque meu pai era muito bravo, aí eu fiquei uma pessoa oprimida. Você já tem mais de 18 anos, vai trabalhar isso na tua cabeça, o cordão umbilical já foi cortado. Ok? Então, tomem posse da Marta. E vamos lá, que tudo fica muito mais sob controle para a gente. Era isso para hoje, gente. Alguma Obrigado, pergunta? professora. Alguma pergunta? Não? Tá bom. De mim, não. Também Gente. de mim, não. Obrigada, professora. Ficou claro a aula. Obrigada e boa noite para vocês. Continuem se cuidando, tá, gente? Nós estamos falando já no dia 1º, ter reabertura parcial do comércio. Isso não significa que está tudo bem. Continuamos tendo que tomar muito cuidado, tá? Então, preservem-se, que o mais importante na vida da gente é a nossa vida e a vida dos próximos, a nós. Tchauzinho, gente. Até a próxima aula. Professora, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Obrigado, professora. Até a próxima. Tchau. Obrigada, professor. Boa noite.